E falando sobre a palavra, sobre a maledicência, lembrando que graças a Deus eu não faço isso, mas os outros que fazem, cala-te boca, longe de mim, fulano que faz tal coisa, eu me lembrei de uma história de José. José é uma história muito interessante. Dizem que Olavo estava no plano espiritual. Havia desencarnado, estava no plano espiritual, assistindo uma bela palestra. Porque lembre-se, no plano espiritual, pode parecer que em alguns filmes, alguns livros, as pessoas estão lá, todas de branco, de repente passa um cavalinho ali com asas, o pessoal está assistindo, ouvindo música orquestrada, ninguém está ouvindo nem pagode, nem tampouco funk, as pessoas estão ali ouvindo coisas boas e fazendo nada. Imaginem o tédio que seria. Não, não é isso. No plano espiritual, trabalha-se muito. Se estuda, se trabalha, se desenvolve. Porque existem vários planos espirituais. Nós conhecemos através de André Luiz o nosso lar. Mas o nosso lar não é o que nós poderíamos entender catolicamente como o paraíso. Não. O nosso lar, ele é um intermediário, ele ainda existe outros lugares muito mais avançados ainda. Mas vamos nos apegar que Olavo estava em um plano espiritual elevado, talvez no nosso lar, e ouvindo uma palestra, onde ele percebeu a presença de um amigo da sua última encarnação, e de nome José. E ele viu José e ficou efusivo, pois José era um grande amigo, era um grande companheiro que estava com ele na sua última encarnação e tinha com ele um grande afeto. E ao acabar tranquilamente aquela palestra, muito bem colocada, ele foi lá ter com José, abraçou e os dois efusivamente ficaram emocionados e se lembraram de suas últimas encarnações. É claro que a aparência deles ainda continuavam com a mesma aparência da última encarnação, já que nós mantemos essa aparência por uma questão prática, para nós sabermos quem éramos ainda. Por isso, provavelmente eles não estavam num plano ainda onde o espírito não precisa ter a aparência, mas sim uma gama de luz, apenas uma energia, quântica, que é diferente de uma aparência física. Mas ele viu José, os dois se abraçaram e lembraram do passado. E o papo vem daqui, vem dali, até que Olavo, tanto quanto sem jeito, comentou com José: José, eu estava te observando e aqui conversando com você agora, notei o quanto você modificou. Nossa, José, você está muito diferente. Fisicamente não, porque você ainda mantém a aparência física que eu te conheci na nossa última encarnação. Mas eu notei que você está mais conciso, você está mais quieto, focado, sem interromper. Você estava... E veja, Olavo estava tentando arrumar palavras bonitas, o chamado eufemismo, para mostrar, explicar para José que ele estava diferente da última encarnação, quando José interrompeu e falou: meu querido amigo Olavo, não precisa de eufemismo, não precisa de tanta rebusquez em seu palavreado. Na verdade, o que você quis dizer é que na última encarnação que você me conheceu, eu era um fofoqueiro, um chato, uma pessoa maledicente, uma pessoa inconveniente, que levou muitas pessoas a praticarem atos ruins através
do mau uso da minha língua. Foi então que Olavo se sentiu assim um pouco mais tranquilo e percebeu que José havia compreendido o que ele estava sentindo. Ele percebeu a diferença de como ele era para como ele estava. E então Olavo ainda comentou: José, você era um homem muito bom, tinha atos muito bons, inclusive de benevolência às pessoas, mas você tinha um defeito que era, digamos, então José completava, era a detração. Não adianta você querer colocar eufemismos, palavras bonitas no que eu fazia. O que eu fazia era a detração. Eu fazia o mal às pessoas, falando mal de todo mundo e fazendo fofoca. Eu falava aquilo que eu sabia e o que eu não sabia. O que eu sabia eu falava e ainda endossava com mais algumas mentiras e algumas coisas para piorar a situação e dar mais ênfase a ela. Eu adorava aquilo, eu fazia aquilo com gosto, e mesmo que não fosse verdade, eu espalhava assim mesmo, pois aquilo me dava uma grande satisfação. Eu fazia um mau uso do aparelho orgânico que foi me dado pelo sagrado para poder usar, e no entanto eu usava para o mal. E em uma das minhas encarnações, nas primeiras encarnações que eu tive, quando ao aprender a falar e a fazer o mau uso da língua, posteriormente fui para as regiões umbralinas, onde lá eu pude perceber quanto mal eu fiz às pessoas, quantas dissensões, quantas guerras, quantas brigas, quantas separações foram fruto da minha malevolência, da minha falta de senso e, acima de tudo, de um prazer que eu tinha em falar mal das pessoas, em falar mal das coisas. E aquilo me deixou muito triste. Triste ao ponto de eu ir para as regiões umbralinas e sofrer muito, e ver pessoas me perseguindo e pessoas que eu prejudiquei lá naquelas regiões, pois muitas cometeram homicídios, suicídios e outras coisas terríveis para as outras pessoas, através da palavra mal colocada que eu fazia questão de espalhar. Tive então a benigna oportunidade da reencarnação. Na minha primeira reencarnação, depois de ter pedido esta oportunidade, nasci sem poder falar. O que foi muito fácil para a espiritualidade, pois a minha língua, de tão mal usada que estava, ela já estava, digamos, doente. Ela já estava, em um termo mais pesado, já estava podre. E eu nasci com a língua paralisada completamente. Era mudo, não podia falar nada. Era a única forma de eu poder evitar a maledicência. Mas havia uma coisa: embora a minha língua estivesse presa, estivesse dura, estivesse paralisada, eu ainda tinha um enorme prazer em fazer fofoca. Fui parar então em um pior lugar que tinha. Fui parar na corte, onde havia então muitas traições, muitas maldades, muitas traições de todos os tipos, muitas coisas que as pessoas faziam questão de falar na minha frente, pois sabiam que eu não poderia falar para ninguém. Ah, você fez isso, fiz, pode falar na frente daquele mudinho mesmo, ele não vai conseguir falar. Foi um sofrimento. Eu passei uma existência de sofrimento, porque eu sabia de tantas coisas
e não podia me comunicar. Tentava falar, tentava passar aquilo grunhindo e não conseguia porque a minha língua estava paralisada até desencarnei.